Olá, curiosos e interessados no assunto que eu vou falar aqui hoje. Se chegue mais, que eu espero que esse papo seja muito proveitoso e que eu possa alertar vocês sobre alguns problemas e desafios que a gente pode encontrar no caminho quando se trata de funções ecológicas. Bom, eu sou Amanda, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ecologia da UFBA e também membro do Laboratório de Ecologia Bentônica. Você já deve ter ouvido falar sobre função, né? Desde o colégio a gente já ouviu uma série de funções matemáticas. A gente também aprende que cada um tem sua função, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre uma função diferente, a função ecológica. Mas o que é isso? Como assim função ecológica? Pensa aí na areia da praia. Enterrado nela vive uma série de organismos, como as minhocas marinhas. A gente pode ver aí nesse vídeo que essa minhoca ela vai cavando, se enterrando, abrindo buraco, né? E pode construir tubos também. E com isso ela vai tendo a função de oxigenar essa areia. Então o papel dela é fazer isso. Mas também a gente pode pensar numa planta que assimila nutrientes e que tem a função de realizar fotossíntese. Então as funções elas permite com que a gente compreenda o funcionamento dos ecossistemas. E tem crescido cada vez mais nas últimas décadas o número de publicações sobre funções ecológicas. Contudo, apesar dessa importância, existe uma série de problemas no caminho. Um exemplo disso é que esses problemas eles estão de maneira muito bagunçada e espalhada na literatura. E o nosso trabalho justamente foi sistematizar esses problemas e propor algumas soluções. A gente observou que esses problemas eles se dividem em duas categorias principais, uma conceitual e outra metodológica. A gente vai aqui elencar alguns desses problemas e propor algumas soluções. Bom, primeira questão conceitual, né, que é a ausência de definição, de função, de funcionamento, de traço funcional na maioria dos trabalhos. E quando essa definição ela aparece, muitas vezes ela também aparece de uma maneira não clara ou não explícita. As escalas utilizadas para o objeto que é investigado, o indivíduo, a população, ou comunidade, ela não condiz com o nível de função que está sendo estudado, seja ele local, regional ou global. No âmbito metodológico, a gente tem que as bases de dados de traços, elas têm informações muitas vezes limitadas, né, para algumas espécies, para alguns táxons, ou não existem às vezes nem bases para um determinado grupo. Além disso, a seleção de traços muitas vezes ela é inadequada, ou seja, são utilizados traços que são muito redundantes ou que não são de fato traços funcionais. E muitas medidas dos traços elas têm sido subjetivas. E as análises elas misturam muitos traços de uma forma independente do taxon. As soluções seriam, para a parte conceitual, explicitar os conceitos de função, explicitar a escala de funcionamento investigada, consultar mais de uma base de dados, né, dos traços, se possível, também consultar especialistas para falem sobre a história de vida e ecologia de determinado táxon de interesse. Além disso, investir em técnicas e experimentos que ajudem a medir esses traços e funções e tornar isso algo menos subjetivo. E explicitar também as atribuições de pontuações que são dadas, por exemplo, a codificação difusa, que é conhecida como codificação fuzzy, e optar por análise que considere os conjuntos de traços de cada táxon. Então, a gente pensar em medidas de soluções para alguns desses problemas, elas permitem a gente avançar, né, nesse conhecimento e a preencher lacunas sobre o funcionamento dos ecossistemas. Obrigada.